vamos imaginar que lá no mês de fevereiro, a nossa empresa aqui, Samuel e Marcelos S.A., né, fez aqui o faturamento de 100 mil reais, tá? Beleza. Então a gente vai trabalhar com o valor do faturamento. Beleza, eu já sei que eu tenho um aluguel, estamos falando de custo fixo de 3 mil reais. Bom, gente, a matemática simples, né? 3 mil reais sobre 100 mil reais, a gente tem um custo de aluguel de 3%, tá? Tá ali do ladinho. Sistema, eu tenho um sistema lá que eu faço um monte de coisa com ele, eu tenho uma despesa mensal de 1.000 reais. Beleza. Então, 1.000 reais, 1%. Claro, 1% aqui não era bem o caso, é só para mostrar item por item. Salários e encargos, tem um funcionário ali, mais eu, né, sei lá, alguma coisa assim, somado com os encargos, deu 14 mil reais. Sabemos que dá 14%, porque é 14 sobre 100 mil reais. E aí tem mais umas despesas que eu somei ali, né, e vamos imaginar, gente, vamos imaginar, não é só isso nunca, né, tem muito mais, mas talvez somado seja esse valor. Então, deu 3 mil de outras despesas. No somatório dos meus custos fixos, o total deu 21 mil reais. Então, os 21 mil, gente, que é a soma do meu custo fixo sobre os 100 mil, a gente chegou no 21%. Ou seja, gente, quando eu for querer montar a minha precificação, esses 21% eles vão ter que aparecer para a gente calcular o nosso valor de venda. E gravem que é esse somatório sobre o faturamento sempre, tá bom? Não sei se Samuel quer acrescentar alguma coisa. Não, mas essa é a melhor forma. E o ponto que eu só ia acrescentar, para nós ter ideia de qual o percentual de custo fixo da nossa empresa, lembra uma coisa muito importante: histórico. E quanto mais histórico, melhor. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar esse exemplo, o Marcelo está fazendo de um mês. Então, no mês anterior, a gente teve 100 mil de faturamento, teve todos esses custos fixos, o que representa 21%. É muito importante eu ter essa noção. Lembra? Essa lista é só de custos fixos, eu não estou falando de variável aqui, para chegar a 21%. Mas é importante vocês pegarem um acumulado do trimestre, do semestre, do ano, porque quanto mais período, mais apurado vai ser esse percentual. E aí a gente vai tendo uma certeza mais clara de fato qual que é nosso percentual de despesas fixas aqui. Perfeito, bem o Samuel colocou o ponto alto daqui, tá, gente? Ó, eu fiz sobre um mês, né? Isso aqui representa, daqui a pouco eu tenho uma baixa ou alta demanda, esse 21 tá fora da realidade, né? Por isso que um período mais longo, né, é muito importante, uma média melhor, né? Se eu tenho sazonalidade, isso aqui pode estar muito fora da realidade. Isso é só um exemplo mais prático e simples para vocês entenderem o cálculo. A gente vai se aproximando daquilo que a gente quer mostrar mais profundamente para vocês. Eu ia fazer um comentário, deixa eu ver se eu me lembro que eu ia comentar enquanto o Samuel falava, dos 21. Tá, depois acho que eu lembro, eu vou falando, tá, gente? Vamos lá. Ó, o ideal, né, complementando o que o Samuel comentou, o ideal para a gente calcular o custo fixo é um período de um ano inteiro, tá, gente? E por que o ano inteiro? Se minha empresa sobe e desce, dezembro dispara minhas vendas, essas coisas, é bem importante eu ter, até porque vocês lembram dos custos fixos que podem aparecer só em junho, só em dezembro, só não sei quando? Se a gente fizer só de um mês, ele não vai aparecer que nem existe, né? Então aí vai ser muito irreal a informação que a gente tem. Por isso que eu pego faturamento de janeiro, faturamento de fevereiro, faturamento até o final do ano e somo todos os faturamentos, 12 meses. Claro, a gente está fazendo de janeiro a dezembro. Se eu abrir minha empresa em junho, eu vou fazer de junho de um ano até junho do próximo ano, né? E se eu não tenho 12 meses, gente, eu faço com 6, faço com 8. A média, desde que some todos os meses com a soma de todos os custos, tá, gente? Então, isso é o início, tá? Tem vários formatos para trabalhar melhor, mas acho que esse aqui é o top, assim, para a gente conseguir se aproximar mais precisamente desse percentual. Observem que o custo fixo, cada mês, teve mês que deu mais alto, teve mês que deu mais baixo, e ele não é sempre relacionado com o faturamento, ele não tem relação nenhuma, né, de ser mais caro ou menos. Porque às vezes eu tenho uma despesa que aconteceu um negócio, tive que consertar, sei lá, o carro quebrou e deu uma despesa muito alta. Ele se tornou um custo fixo naquele período, tá? Ah, ele aconteceu só uma vez, é variável? Não, gente, ele é fixo porque eu tive que pagar independente da venda. E ele jogou lá para cima nos custos. Ele tem que entrar. Alguém tem que pagar a conta, gente. E normalmente a gente embute isso no nosso valor, tá? E é bem assim que funciona mesmo, tá? Show de bola.
Então aqui a gente tem um somatório e quase próximo do outro valor deu 21,38. 21,38. Então o mais correto já não seria usar o 21, seria usar 21,38 para ser mais preciso nessa informação, tá? Beleza? Vamos falar um pouquinho de variável, tá? Eu não sei se acho que eu quis partir para a planilha direto mesmo. Lembre que eu comentei que os impostos do Simples, se a contadora passar para vocês que é 6,5, vocês vão pegar o 6,5 e não precisa fazer cálculo nenhum, tá, gente? Todo o valor, né, que é o percentual já é fixo para 100% das vendas, que ele é variável, vocês não precisam fazer cálculo nenhum. Vocês vão pegar o percentual direto para usar lá na precificação de vocês. Agora, quando ele não é, observe o que a gente montou aqui, né? Então eu tenho o meu faturamento, eu mantive os custos fixos ali em cima, né? Embora nem precisava, e eu botei aqui embaixo custos com cartões. Vamos imaginar que em janeiro deu R$ 180, fevereiro baixou, subiu e foi subindo, e eu consegui somar todos esses valores. Observe que aquilo que Samuel comentou. O histórico é o coração da empresa. Sempre que a gente precisa analisar a nossa empresa, quanto que ela vem crescendo, quanto as despesas cresceram, né? Às vezes a gente olha um ano comparado com outro, às vezes compara janeiro com janeiro, fevereiro com fevereiro, trimestre com trimestre, e tudo isso é muito importante nas análises que a gente faz na empresa para nós nos conhecermos o nosso negócio e aplicar uma melhor estratégia na hora da gente não só criar o valor de venda, né? Mas para a gente também aplicar ideias de marketing, entre outras coisas. Beleza? Então, a somatória dos cartões que a gente veio fazendo ao longo do ano, no somatório, taxas de 3, taxas de 4, taxas de 6% em certas parcelas de crédito, elas não aparecem o percentual, aparece o valor que eu gastei com o cartão. E quando eu somei, olha só a representatividade que teve no meu faturamento. 0,35%. E é isso aqui que a gente tem que utilizar. A gente não deve utilizar a taxa do cartão direto. A gente tem que pegar esse valor somado e colocar aqui dentro, tá, gente? Isso vale para as comissões, quando a comissão não é sobre todas as vendas, não é sobre todos os produtos. Por quê? Eu tenho que descobrir quanto que eu estou gastando com comissão, tá? Por isso, gente, olha que interessante. Quando a gente paga salários para os funcionários e tem comissão, até hora extra, mas é em outro caso, tá, gente? Outro caso. É bom separar o valor para a gente fazer análise do nosso negócio. Quando eu boto tudo numa conta só e eu olho, o total é isso, eu já não consigo saber quanto que é de comissão. Eu não consigo saber do variável. E talvez eu vou embutir lá no fixo, sendo que é uma coisa variável, tá? Então, é muito importante ter essa separação para ter esse discernimento. Tá? E olha só, vamos imaginar que a minha comissão é 1% sobre algumas vendas. Então, foi dando valor alto, valor baixo, alto, valor baixo, e no fim das contas deu 0,63%, não deu nem 1%. Então, isso aqui, gente, eu sei que todos nós, pequenininhos e alguns até médio, a gente acaba praticando, vou arredondar. Gente, nesse arredondar, já arredonda no preço do custo do produto, já arredonda as margens aqui. Nesse arredondar, o meu produto pode ficar muito caro. E ninguém arredonda para baixo, eu sei que é sempre para cima. Eu sei que é interessante em alguns casos, sim, gente. Mas se eu arredondo em 10 lugares diferentes, quando eu ver, eu tô com 5% a mais. Daí mas ficou muito caro, como é que eu vou competir? É por isso, gente. Quanto mais precisa a informação, nem que eu faço bem certinho o custo e depois eu jogo no meu valor de venda, eu jogo no meu lucro. Então é melhor saber que o meu lucro, em vez de 10, era 14, 16, do que eu ficar ocultando o custo, mexendo em todos os custos como não fosse a realidade, arredondando, e aí botando a minha margem baixinha. Então eu prefiro saber que o meu lucro é maior para mim ter uma melhor negociação. Para mim saber que o meu concorrente vende tal valor e eu estou ali, até onde eu consigo chegar. Vocês entenderam mais ou menos as ideias aqui? Essa era a mensagem principal que eu queria passar. Samuel, não sei se quer comentar alguma coisa. Não, acho que aqui ficou super claro, cara. Eu acho que quando a gente está querendo fazer os nossos custos, né, entender bem os fixos e os variáveis para a gente aplicar da melhor forma possível na precificação dos nossos itens, a gente tem que ter clareza de histórico. Então, não adianta, até um exemplo que me veio na cabeça, que eu até uso em treinamentos, é assim, uma coisa é eu avaliar uma sorveteria no verão, né? Outra coisa é eu avaliar uma sorveteria no inverno. O resultado é completamente diferente. Então, eu não posso olhar uma sorveteria só no verão e achar que isso aqui é a regra, agora eu vou aplicar isso num contexto da minha empresa para o ano inteiro. Não.
Eu tenho que entender os momentos de alta, os momentos de baixo, os momentos que eu tenho custos elevados, os momentos que eu tenho os custos mais baixos, mas é para eu chegar numa média que seja o mais fidedigna possível do meu negócio. Isso se aplica para despesa fixa, isso se aplica para os cartões, que nem você bem colocou. Se tu tem frete, é a mesma ideia, então tu começa a entender todos esses custos, chega numa média bem próxima da realidade, né? E aí sim, com essa base, tu acaba utilizando para tuas precificações, que vai ficar muito próximo do ideal, né? Ali, e quando a gente trabalha com média, e vocês tiverem essa visão que nem o Marcelo está mostrando aqui, vocês podem ver, a coisa é incrível. Passa 6 meses, tu olha e continua a mesma coisa. Porque é muito difícil ela mudar. Já é a realidade da empresa, então é os números que é bem realistas para a gente trabalhar, né? É, bem isso mesmo, eu acho que é bem colocado, porque eu gostei do exemplo da sorveteria, né? Porque ela joga a gente para um melhor exemplo possível, né? E a gente consegue perceber essa sazonalidade, mas assim, a gente não precisa ir para a sorveteria, né? Realmente a sorveteria é o extremo do pensamento. As nossas lojas, nossos negócios, eles têm algumas vezes, não é todo mundo, né, gente? Algumas empresas têm isso. Então é importante ter esse apanhado de informações. Depois que vocês começarem a aplicar essas coisas, gente, ter uma noção de quanto vocês conseguem ganhar, quanto que dá para colocar no preço de venda de vocês, aonde que não dá para colocar, né? É bem interessante porque depois vocês podem se tornar mais estratégicos, mas primeiro precisa passar por essa fase de entendimento, de aplicabilidade, de conhecimento que vocês têm nesse formato, para a partir dali criar algumas estratégias diferenciadas, né? Antecipando coisas. Por exemplo, né? Se tu já sabe que um mês deu cartões a mais, talvez ali tu pode estar percebendo uma mudança que talvez a partir daquele mês ou daquele evento ali, naquele período, você pode já aplicar na sua margem. O que a gente não recomenda é fazer isso de cara, tá? De primeira, já vou arredondar, já vou colocar para cima, porque realmente a competitividade, você sabe que o concorrente aí tem. Vamos falar de sorveteria, né? Aqui na nossa cidade, de uma que tinha, hoje a gente tem 4, 5 na mesma quadra. Então, isso está se tornando mais complicado e a gente tem que ter isso cada vez mais apurado para poder competir. A gente quer ganhar dinheiro, mas a gente quer se manter no mercado competindo também. Então, essa apuração, né, do custo correto e da precificação, ela também trabalha a competitividade. Não é só ganhar dinheiro à vontade. E sim, gente, se o nosso preço está bom, nós temos custo baixo, por que não aumentar o nosso lucro para bater de frente com a concorrência? Para ficar com o preço melhor? Vocês entendem? Dá para ganhar dinheiro sim. Mas assim, ó, tudo que nós estamos falando, a gente parece que está falando só de preço de venda. Mas a gente não discutiu aqui o quão importante é ter o conhecimento do meu custo para saber se eu não tenho que mexer. Daqui a pouco eu estou com um aluguel alto, tá todos os meus concorrentes são donos da sala ou pagam 2 mil de aluguel, e eu, né, eu quis fazer uma sala bonita e estou pagando 6 mil. Vocês concordam que fica mais difícil competir? Fica bem difícil. Não é só imposto, né, gente? Que a gente acaba falando bastante sobre, o cara deve fazer sem nota. Sim, gente, tem muita gente que trabalha em formatos diferentes do nosso. Mas o que acontece é que o custo, a visão de custo do nosso negócio, custo fixo, porque o variável, né, ele é negociável, dependendo da situação, no caso de não de cartão, mas em algum nível sim, né? Mas a comissão, essa aqui não, dá o desconto, tira dessa comissão, dá para fazer isso. Mas, gente, clareza no custo fixo da empresa. Porque quando a gente diz, cara, ou a gente mexe no custo fixo, ou a gente fecha as portas, onde é que a gente vai bater? A gente vai olhar para todas as nossas contas, deixa eu só voltar aqui, né? Para todas, é óbvio que essa planilha é muito mais longa, para ver o que a gente consegue negociar. Daqui a pouco eu tô, como eu falei, do aluguel estava alto, eu tô com um salário além da, né? Às vezes é estratégico, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter essas contas para saber e procurar sempre aonde que a gente consegue apertar alguma coisa para nós baixar o nosso 21 aqui, que é o nosso custo fixo. Perfeito. Beleza, gente? Olha só, cara, eu vou, na paralela, eu fui montando uma planilha aqui. E deixa eu compartilhar aqui. Se puder compartilhar a tua, que eu acho que daí a imagem fica melhor para o pessoal ver. Só para o pessoal verificar aqui uma questão bem interessante aqui que eu montei rapidinho. Eu acho que eu consigo tirar a tua tela aqui. Aí, acho que ficou melhor agora. Olhem só. Tá vendo aí a minha também, Marcelo? Tô vendo sim, tudo certinho.
Aqui eu quis tentar trazer um conceito aqui rapidinho. Quando a gente estava conversando, eu estava montando a planilha de meio que tentar provar para vocês que quando tu pega o custo da mercadoria 10 e tu faz vezes 2, muita gente faz isso, né? Eu pego o custo vezes 2 e é a minha precificação, sem ter o conhecimento que o próprio Marcelo colocou aqui de todos esses custos, saber das médias, saber dos indicadores. Olha só, se eu tenho o custo e faço vezes 2, concordam comigo que eu vou estar vendendo esse produto por R$20, né? Beleza. Mas no momento que eu emito uma nota de R$20, vamos lá, eu tenho imposto de 8%. Estou dando um chute aqui, dependendo de qual enquadramento a empresa está. Então, me descontou em 60, certo? Aí, gente, olhem só, eu também tenho comissão. Eu pago o comissionamento do meu vendedor. Eu vou pagar 3% sobre 20. Então, eu vou pagar 60 centavos para o meu vendedor, tá? Aí, eu tive taxa de cartão de 3%, vai me descontar 50 centavos. Eu tive um desconto, eu dei desconto de 10%, não é normal vocês darem desconto na venda? Dei um desconto lá de 10%, então, reduziu aqui mais R$2. Tive frete, eu pago frete ou teleentrega, que seja 1%. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que tenho todos esses descontos que a pessoa não tem conhecimento. Tenho mais despesas fixas. Aqui eu dei um exemplo de 25%. O Marcelo, nos slides, botou 21%. Mas, poxa, essa venda desse produto, concorda comigo que um pouco desse valor desse produto tem que me ajudar a pagar as contas, aluguel, ele tem que contribuir um pouquinho para ajudar nas minhas despesas. Então, me descontou aqui R$5, tá? Neste momento, deem uma olhada de como é que ficou meu lucro líquido. 10 com 10. Qual que é o custo, pessoal, da mercadoria? Não é R$10? Ah, legal. Quanto que ficou meu lucro nesse exemplo? 10 centavos. Nós estamos falando de 0,5% de lucro nessa operação. Então, aqui eu quero mostrar para vocês que é um cenário muito comum das empresas, que eu pego custo vezes 2 e acho que está lucrando. Olha qual é o lucro aqui, 0,50. Se por um acaso esse cliente, por algum motivo, desse mais desconto, ia ficar negativo, no prejuízo. Aí é o trabalho que o Marcelo falou, pô, olha esses dados, entenda esses dados, será que realmente eu posso dar 3% de comissão? Será que eu não posso negociar uma taxa de cartão mais barata? Né? Então, deixa eu botei aqui 2,5 para ficar um pouco mais baixo. 2. Limitar o desconto, né? Limitar o desconto de 5%. Será que eu não posso fazer um trabalho, identificar as minhas despesas fixas, se eu posso reduzir para bater os 21%? Olha a diferença. De 0,5% de lucratividade foi para 10% na venda desse produto. É esse conhecimento que a gente quer que as empresas tenham, que elas tenham, de fato, a clareza dos números dela. E aí tu consegue tomar as melhores ações possíveis. Então aqui eu só quis trazer esse exemplo prático aqui, que eu acho que ajuda a mostrar um pouquinho essa questão de, múltiplo vezes 2, cara, não é a solução. Eu tenho que entender os reais informações da minha empresa e aí aplicar a melhor precificação possível. Esse é o que eu queria trazer aqui.